estou cansado, exausto já. Mas a vida não é um morango. Falta só uma horinha. Só falta uma horinha. Uma horinha nada. Para ser mais exato, 51 minutos. Então, nem com uma horinha não, tá? Passou 9 minutos já. Vamos lá, então. Agora nós iremos falar sobre o quê? Aviso prévio. Meninos, o que seria o aviso prévio? Alguém pode falar para mim, fazendo um favor? Alguém aqui já assinou um aviso? Já assinou? Você já. Não vem com graça, não. Você já. Foi os 30 dias de trabalho. Você assinou o aviso? Mais alguém assinou? Não, não. Ele não tem nem 18 anos. Mas eu nem comprei o aviso. Eles pagaram logo. Eu nem trabalhei. Quando? Sexta-feira. Toda ou? Toda. A moça deu um toque só para mostrar a cara dela. Ele ficou assim, acho que eu vou te checar. Não tenho coragem. Vai não, professor. Não, a questão não é essa. Não. Questão mesmo de loucura da minha cabeça. Eu não sou muito bom, não. Mas meus irmãos não têm. Oi? 18? Mais 6. Tatuagem, coisa de fora. É, minha mãe fala. Eu sei. Minha mãe ficou só longe, cara. Por que eu falo isso mesmo? Porque a geração dos meus pais falavam isso. A minha mãe falou, o primeiro filho que fizer uma tatuagem, eu corto na faca. Eu tiro na faca. Minha mãe falou isso. Aí, você sabe, meninos, alguém que tem pai, tem irmãos aqui? Quem é filho único? Melhor, quem é filho único aqui? Só 3 pessoas aqui que têm filho único. São filho único. O restante é o seguinte: a mãe e o pai têm um filho preferido, tá? Será? Se você não sabe, é que o filho preferido é o outro, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Você, claro. Tem isso. Você não sabia, não? Ainda bem que eu só tenho um filho. Então, né? Qual exemplo? O filho preferido da minha mãe é meu irmão mais velho. Ela fala que não. Mas é o primeiro sintoma de um viciado. Fala que o cara é viciado de cerveja. Vai falar o quê? Eu largo quando eu quero. Eu sou viciado. Minha mãe também é a mesma coisa. Mãe, o Dedé, o apelido do meu irmão mais velho é Dedé. Dedé é o filho da senhora preferido. É claro que não. Tá bom, mas vamos lá. Vamos resumir aqui para a gente começar a nossa aula. Meu irmão fez uma tatuagem. Lembra que ela falou que o primeiro filho que fizesse, ela cortaria na faca? Não ficou nada. Quando ela viu o meu irmão mais velho fazendo a tatuagem, ela falou, até que ficou bonito, né? A tatuagem. Aí, falei, velho. Queria ver se fosse outro filho. Queria ver se fosse outro filho. Só ia arrancar na faca, né? Ô, velho. Ela, não, mas ficou bonita mesmo, né? A tatuagem. Meus irmãos, todos os 3 têm. Só eu que não tenho. Lá em casa só eu, só mais minha mãe faz quase faz. Olha só, eu acho uma grande bobagem, né? Da pessoa achar que o cara tem. Eu vou avaliar o caráter de uma pessoa, né? a personalidade. Não, a personalidade talvez até sim. Eu posso avaliar sua personalidade através da sua tatuagem. Personalidade. Um exemplo, não, caráter não. Eu não posso ter nenhuma tatuagem. Eu posso ter um caráter duvidoso. Só no meio dos traficantes, um traficante geral, o dono, que é o rico, ele não tem tatu nenhum. Geralmente não. Nem usa droga. Nem usa, cara. Ele é patrão. Os caras vão me viciar no meu produto? Jamais. É inteligência marketing. Então, assim, a tatuagem não. As suas tatuagens, sim. Suas tatuagens podem definir a sua personalidade. Eu posso olhar para você e ver suas tatuagens, por exemplo. O que é o filho da leoa? Da leoa. Protetora. Né? As minhas tatuas, tudo tem significado. Entende? Então, assim, é uma pessoa mais protetora, gosta muito dos filhos, tal. Mexe com qualquer um, não mexe com os filhos. Isso mesmo. Então, entende? Lá em casa, a pessoa só falou do filho preferido, até minha filha mais velha fala, mãe, a senhora, a gente que mais sua preferência é reptil, então meu filho mais velho. E geralmente é o filho que mais não dá de cabeça. É mesmo, eu não deixo ele namorar e nem casar ainda, tá muito novo. O quê? Não, com tá quantos anos? Tem 22, viu? 22? Com 22, você tem que deixar casar. Não, tá novo demais. Não, tem que deixar casar. Tá? Estudar, formar a vida dele, namorar agora não. Tá só vai lá na... E as meninas? Eu não vejo atrás deles. Não, estou falando as suas filhas. Não, esse filho não namora ainda não. Graças a Deus. Mas não falou nada. Casar, pode casar qualquer hora. Como que eu fico livre dessas meninas? Que me dá muita dor de cabeça. Mas meu filho, não. É desse jeito, é o que mais dá. Lá em casa é diferente. Aí,
lá em casa é diferente. O meu irmão mais velho é o que menos dá dor de cabeça para minha mãe. É o menos que dá dor de cabeça. O que mais dá dor de cabeça para minha mãe é o encostado mais velho. Ele é perturbado. Não, sim, não mexe com coisa errada, não. Mas é perturbado no sentido assim, de Namorar. vida louca. Namorar demais. Ele tem 8 filhos. Quê? O povo não é baiano, não, né? Eu sou baiano. Não, eu sou do Nordeste, sou cearense. Mas não é não. Aqui, ele tem 8 filhos com 3 mulheres diferentes. É pouca. Tá, ó, repara só. Então, pior que tá gravando, cara. Vai gravar. Mas eu falo na cara dele. O pior de tudo é o seguinte, mesmo. Ó, ele tem 4 filhos dele com 2 mulheres. Ok? Um exemplo. Uma engravidou, tipo, 1, 2, 3 meses depois, no máximo, 3 meses depois, a outra engravidou. Misericórdia, a diversão. Aí, agora a mesma coisa. Tem um mês, a Esther vai fazer um mês, e a Isadora vai fazer, acho que, 2 meses. As gêmeas, elas não sabem uma da outra, pior que sabem. Misericórdia. Pior que sabem. Meu irmão é bom, eu falo. Meu irmão é bom. Ah, meu irmão é bom. Pai. Então, primeiro, para ter 8 filhos não é qualquer um. Verdade. Nem não ri, porque é muito. E para ter 2 mulheres, você é louco, tá? Você é doido. Ah, Jéssica, uma tá aqui, outra tá em Minas. Eu falei, mas mesmo assim, é muita loucura do ser humano. Mas é a opção Ele dele. gosta, né? Eu falo. Eu defendo o meu irmão. Mas nesse caso, não defendendo. Uma vez ele, no início aqui, ele tinha um levamento de Minas, ele não falou nada para mim para onde ele ia. Aí ele falou para a mulher dele que ele estava na casa da minha mãe. Falei, vou passar o final de semana na casa da minha mãe. Eu, quando fui lá no bairro onde a gente mora. Aí ela me viu lá e falava com meus sobrinhos, falei com ela, tudo mais. Ok? Beleza. E assumiu e eu vi, então, os 20 dias eu não vejo ele. Ela, engraçado, que ele voltar com a sua mãe. Eu falei, tá lá, não. Tchau. E vai. Aí depois ele me liga, pô, já sei que me sacaneia desse jeito. Falei, eu? Primeiro, você tá onde? Eu nem sei onde você tá. Pô, você sabe onde eu tô? Eu não sei. Eu tô em Minas. Eu falei, tá, agora eu sei que você tá em Minas. Você deveria ter comunicado, né, cara? Você vai para os lugares, não comunica o que é. Aí tomou um esporro. Ele é mais velho, mas é porque tomou um esporro da cor. Mas tá bom, vamos pro lado. Vamos lá. A vida é louca. É, muito louca, pelo jeito. Vamos lá. Aviso, Minas. Aviso prévio. O que seria o aviso prévio? Olha, o aviso prévio, Minas, na lei, nada mais é do que o que seria? É a comunicação, tá? Da antecipação e do término do contrato de trabalho entre empresa e funcionário. Tá? Então, quando eu falo para vocês o seguinte, olha, o funcionário, vamos supor, o funcionário, você é o Matheus ou o João? Matheus. Funcionário Matheus, ele assinou o aviso. Isso significa o quê? Olha, o Matheus, a partir de tal data, ele não faz mais parte da empresa. Então, ele encerrou o contrato dele com a empresa. Tá bom? E esse aviso, mesmo que poucas pessoas sabem, ela também pode ser dado pelo funcionário. Vocês sabiam disso? Quando isso, Gerson? Já pediu conta alguma vez? Não, não. Então, é isso aí. Quando eu peço conta, quando é o famoso pedir conta, né? Lá no linguajar nosso, mais informal, nada mais é do que eu dando o aviso prévio à empresa. Tá? E aí, pode ser por vários motivos. Como também a empresa pode nos dar o aviso por vários motivos. Tá? Mas, muitas das vezes, não deixa bem claro o motivo. Geralmente, é sempre aquela velha desculpa, boa e velha desculpa. Olha, nós estamos reduzindo o quadro de funcionários, né? Aí o funcionário é demitido, ele sai da empresa. Uma semana depois, já tem um cara no lugar dele. Redução de quadro de funcionário e você contratou uma outra pessoa? Tem sentido, né? Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais coerente na sua desculpa que você vai dar. Mesmo, eu falo assim, porque eu dou o aviso, né? Lá na saída da empresa, quando tem que dispensar alguém, sou eu que entrego o aviso. Então, eu sempre tento fazer o quê? Ser um pouco coerente naquilo que é. Um exemplo, se eu sei que eles já estão contratando uma pessoa para poder substituir aquele, eu nunca vou falar aqui que é redução de quadro de funcionário. Porque não, depois eu vou passar por mentiroso também. Então, eu sempre tento adequar, olha, infelizmente, você não está mais atendendo as expectativas da empresa, tal.
Ah, Gerson, mas por quê? Cara, no nos passaram, só falaram que você não está mais atendendo os interesses da empresa, e vida que segue, entende? Então, é assim que tem que ser feito, tá, meninos? Então, o aviso nada mais é do que isso. É o término do contrato de trabalho entre as duas pessoas, tá bom? Tranquilo? E aí, meninos, é o seguinte, esse aviso prévio, ele pode ser tanto trabalhado como indenizado, tá? Temos dois tipos de aviso. Dois tipos de aviso? Não, tem mais. Mas nós vamos falar sobre três aqui. Né? Um foi implantado pela reforma trabalhista, tá bom? Dois já existiam, um foi pela reforma trabalhista, que eu também vou explicar para vocês. E aí, quando eu for explicar esse, eu vou pedir para vocês anotarem ou tirar foto, qualquer coisa. Porque isso não está dentro do livro, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, tá, então, mesmo. É o seguinte. Antes da gente entrar nessa parte do indenizado trabalhado, eu vou explicar o seguinte. Qual é o tempo de um aviso? O aviso, meninos, ele tem uma duração, o prazo dele é de 30 dias. Gerson, tanto faz trabalhado ou indenizado? Tanto faz. Tá? É sempre 30 dias. Tá? E aí é o seguinte, olha, é uma lei nova, tá? É uma lei nova, é uma lei nova de 2011, que diz o seguinte, olha, a cada ano que o funcionário ele tem na empresa, ele ganha 3 dias de aviso a mais. Ah, Gerson, esses 3 dias, ou né, quantidade de dias que ele tiver, é um aviso trabalhado ou indenizado. Então, é o seguinte, mesmo, essa é a lei que a gente chama de 12.506. Tá? Essa lei diz o seguinte, a cada ano completo, ganha 3 dias de aviso prévio indenizado. E aí, mesmo, tanto faz. Se esse aviso é indenizado ou trabalhado, os 3 dias, além dos 30, vai ser sempre indenizado. Com limite 60 dias. O funcionário, ele tem um limite de 60 dias da Lei 2.506. Então, somando 60 mais 30, 90. Então, esse é o prazo máximo de um aviso de um trabalhador. Tá bom? Chefe, para o funcionário ganhar 60 dias, quantos anos ele tem que trabalhar? Só 20 anos. Só 20 anos. Ah, Jess, você já pagou, no caso assim? Mas quando a gente paga lá os funcionários? Os caras têm 30, 40 anos de empresa. Então, é fichinha esses 20 aí. Entende? Tá vendo mesmo? E aí eu tenho que saber. Esse aqui, ó, sempre vai ser indenizado. Tá? Esse aqui, que é os 30 dias, pode ser trabalhado ou indenizado. Aí a gente conversa. Mas esse sempre vai ser indenizado, tá bom? Viu? Beleza? Boa até aqui? Então tá bom, então. O primeiro aí é o indenizado, né? Não, trabalhado. Meninos, o primeiro aviso que nós iremos ver aí é o trabalhado. E aí, meninos, o trabalhado não tem muito o que falar, né? Vai ter que trabalhar os 30 dias. Todo mundo consegue entender aqui? Quando eu estou me referindo ao aviso trabalhado, é que ele vai ter que trabalhar o aviso dele. Okay? A empresa comunicou aí o funcionário, dali em diante ele tem o quê? Tem 30 dias para cumprir esse aviso trabalhado, ok? Então é 30 dias. Só que aí é o seguinte, meninos. A lei vai dizer o seguinte: o funcionário que for trabalhar no aviso, ele não pode cumprir a carga horária dele completa. Por quê, meninos? É o seguinte: olha, se o funcionário está dispensado, a empresa tem que dar um tempo para ele poder procurar um outro emprego. Tá? Então, dentro do aviso trabalhado, o funcionário ele pode optar em duas opções. Primeiro,
entrar ou sair 2 horas antes ou depois. Vamos supor, se eu pego 7 horas da manhã, se eu estou de aviso trabalhado, eu posso optar em entrar 2 horas mais tarde. Eu vou entrar, então, no lugar das 7 horas, vou entrar que horas? Às 9 horas da manhã. Tá? Ah, Gerson, sem perca nenhuma financeira. Aí eu cumpro os 30 dias normais. Gerson, se eu optar em sair 2 horas mais cedo, então, se eu trabalho de 7 às 17, eu vou sair que horas? Às 15 horas. Gerson, por que isso? Isso que a lei diz o seguinte, é para dar oportunidade do trabalhador procurar um novo serviço. Tá? Mas vocês acham que acontece isso mesmo? Já estou de aviso, já estou esperando, já para poder dar entrada no seguro-desemprego, para poder ficar pelo menos 5 meses à toa. É mais ou menos assim que acontece hoje, tá mesmo? Então, as pessoas elas não estão usando esse tempo. Aí vão usar esse tempo para outra coisa. Tá? Para descansar, chegar um pouco mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, menos para procurar emprego. Ou ele pode optar também sair 7 dias antes do término do aviso. Isso significa o quê? Vamos supor, ele está de aviso do dia 1º, dia 1º não está, porque é feriado. Do dia 2 de maio de 2025 até no dia 31 de maio de 2025. Então, se ele vai sair 7 dias antes, ele vai trabalhar até quando? 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24. Então, ele trabalha até que dia? Oi? Até exato. Espera aí, isso não confundiu. Vamos lá, é uma conta inversa, tá vendo? 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24. Então tá, ele tem que trabalhar até no dia 23. Oi? Oi? 26, eu tô pulando ou não? Não, vamos lá de novo. Eu pulei? Você pulou 2 vezes. Não, porque vocês ficam confundindo a cabeça, é por isso. Vamos lá. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. É isso aí, vocês estavam me confundindo. Eu estou brincando, eu pulei mesmo. Até no dia 24. Então, eu trabalho até no dia 24. Do dia 25 até no dia 31, eu sou dispensado sem perda financeira. A empresa também não pode descontar esses 7 dias. Vou receber 30 dias normais. Gerson, por que ele tem que sair 7 dias antes? É aquela mesma história, meninos. É a mesma história. Ele vai ter 7 dias para poder procurar um emprego novo. É para isso. Entende? Então, é o mesmo raciocínio das 2 horas. Mas a maioria dos funcionários optam em sair 7 dias antes. Tá? Gerson, é uma opção da empresa? Não, é do funcionário. É o funcionário que opta. Tá bom? Tranquilo, até aqui? Gerson, e se o aviso é trabalhado, ele pode receber a lei 2006? Pode mesmo. Aí a gente chama meio que, na hora de calcular, a gente chama de rescisão mista. Por quê? Porque 30 dias é trabalhado e o restante é improvisado. Vamos supor que ele tem 5 anos de empresa. Então, 30 dias trabalhado e 15 dias indenizado. Totalizando tudo, 45 dias de aviso. Tá? São as 2 modalidades ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Tá. Menos até aqui, tá de boa? Aviso prévio trabalhado pelo funcionário. O funcionário que deu o aviso à empresa. Isso aqui é a empresa dando o aviso ao funcionário. Agora, ao inverso, quando o funcionário dá o aviso, é o seguinte, gente. A regra é 30 dias trabalhado, só porque ele não tem a opção de sair ou entrar 2 horas antes, e nem de sair 7 dias. Ele vai ter que cumprir os 30 dias. Quando ele pede conta. Gerson, ele vai ter que cumprir o aviso? Sim. Se ele optou em trabalhado, sim. Teve um funcionário lá que ele optou em trabalhar. Só que começou a faltar. E aí, Gerson? Aí vai ter uma falta. Simples. Tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Então,
É isso aí. Trabalhado, o funcionário trabalha os 30 dias. Beleza, tranquilo? Posso apagar? Alguém quer tirar foto? Quer tirar foto? E depois eu coloco lá no... Eu coloco com bateria. Vou apagar só aqui embaixo. E só muda aqui embaixo. Meninos, aviso prévio indenizado. Olha, quanto tempo que é o prazo? 30 dias. Sabendo, se ele tem a lei 2.506 para ser calculado, também é indenizado. Então, aqui no caso, fica tudo indenizado. E aí é o seguinte, meninos, quando é indenizado, é que o funcionário não vai mais cumprir o aviso, tá? Não vai trabalhar mais na empresa. A partir do momento que eu dou o aviso para o funcionário, ele está dispensado. Ok? Então, esse é o aviso indenizado. Dispensei ele no dia 2. Então, quando que vai começar o aviso dele? A partir do dia 2. Dia 2 não, dia 3. 30 dias contando ali para frente, só porque esses 30 dias ele não vai receber. Desculpa, ele não vai trabalhar. Ele vai só receber financeiramente. Então, a empresa vai ter que pagar ele 30 dias, tudo certinho. E se tiver a lei 2.506, eu também tenho que pagar. Tá bom? Esse é o aviso indenizado. Beleza, tranquilo? Meninos, até aqui, a parte teórica, tá de boa? Sim. Deixa eu abrir um parênteses numa outra informação que eu esqueci de dar lá no aviso trabalhado. Posso? Vou voltar lá, depois a gente continua. O aviso, quando a empresa dá o aviso para o funcionário, vamos supor, o Heitor está de aviso aqui, 30 dias, ok? Lembra que eu falei com vocês sobre a questão do arrumar um outro emprego? Gerson, o Heitor está com 10 dias de aviso, só porque ele conseguiu um emprego novo. Só porque lá no emprego novo, a empresa pediu para ele voltar o mais rápido possível. Voltar não. Pediu para ele comparecer o mais rápido possível para poder trabalhar na nova empresa. E aí? Ele ainda está de aviso. Ele vai começar a faltar? Não, mas nesse caso, o que acontece? Ele pode pegar uma carta da nova empresa e ele tem que, um exemplo, ele vai começar, hoje é dia 17, ele vai começar no dia 19, que é segunda-feira, não é isso? Dia 19, que é segunda-feira. Se ele leva essa carta, apresenta à empresa do qual ele trabalha ainda, que está de aviso, a empresa, por lei, é obrigada a liberar ele. Aí vai ter que pagar todos os... Vai pagar ele normal. Só porque como é que funciona a questão do pagamento? Não é que a empresa vai pagar os 30 dias de aviso para ele. Tá? Não. Vai exatamente encerrar a rescisão, um exemplo, no dia 16 de maio. Então, eu pago os 16 dias. E o restante, Jéssica? O restante ele perde. Entre aspas. Ele vai começar numa nova empresa, então ele perde ali. Mas a empresa ela é obrigada a liberar. Diante da carta. Tá? Apresentando uma carta, falando que o cara vai começar a trabalhar em tal data, tal, que a empresa pode dispensar. Jéssica, se a empresa não dispensa, se a empresa não dispensa, ele perde o emprego, a empresa vai tomar sanções por isso. Ele pode processar a empresa por isso. Por quê? Porque ele perdeu um emprego por causa da empresa. Beleza? Tranquilo? De boa mesmo. Então, vamos voltar aqui no indenizado. Então, o indenizado é isso. É quando a empresa dispensa o funcionário e ela não precisa cumprir o aviso. Tá bom? Jéssica, quando é pedido de demissão? Pedido de demissão é bem parecido mesmo. O funcionário vem e fala bem assim, olha, eu não quero mais trabalhar. Beleza, ok. Esse aviso vai ser indenizado ou trabalhado? Vai ser indenizado. Então, tá bom. Você não precisa mais trabalhar. Mas você tem que pagar o aviso. Jéssica, pagar como? Eu vou pagar 30 dias do meu salário para a empresa. Esse é o pedido de demissão que a maioria das pessoas fazem. Elas fazem o quê? Elas pagam o aviso. Porque normalmente eles conseguem um novo emprego. Aí não é que eu vou trabalhar 30 dias. Não tá. Entende? Aí por isso eu prefiro pagar o aviso. E aí eles descontam 30 dias do meu pagamento. Ok? Tranquilo? Meninos, quer uma dica? Quando é a melhor data para poder se pedir conta? Tem algumas pessoas que falam que é sempre depois do dia 15. Ok? Por que depois do dia 15?
porque aí aumenta um 13º, um avo de 13º, aumenta um avo pode aumentar um avo de férias e um terço dessas férias. Mas aí é o seguinte, em compensação, esses 20 dias que você trabalhou, ou os 15 dias que você trabalhou, você pode perder. Por quê? Porque se não tiver saldo suficiente para descontar do seu pagamento, você vai perder aquele período que você trabalhou. Por isso que eu sempre falo isso. Quer pedir conta? Pede sempre nos primeiros dias do mês. Por exemplo, trabalhei até no dia 1º, trabalhei até no dia 5º. Cheguei lá no dia 1º e pedi conta. Aí o que acontece? Não vou ter muita coisa para receber no futuro, mas em compensação, nos 30 dias que eu trabalhei lá no mês anterior, a empresa vai ter que me pagar. Aí é onde que muita gente se enrola financeiramente. Por quê? Porque se ela pede no dia 15, olha, beleza, já recebi o pagamento do mês passado, ok? Mas, em compensação, na nova empresa, só vou receber ali 14 a 10 dias só. E aí eu não vou conseguir pagar minhas contas no mês seguinte. Por quê? Porque eu só vou acabar 10 dias. Vamos colocar aí. Mas se eu peço no dia 1º, o pagamento do mês anterior, a empresa vai ter que me pagar normal. E aí, como eu vou trabalhar, vamos colocar aí, quase o mês inteiro lá na outra empresa, aí eu vou conseguir regularizar minhas contas. Entende? Então, o melhor dia, do meu ponto de vista, tá mesmo? Pedir conta é sempre no início do mês, para eu não perder tanto. Eles descontar tanto da minha rescisão. Ah, Gerson, mas 30 dias do seu pagamento você não vai receber nada. Ah, não vou receber nada da rescisão, mas do mês anterior eu vou. Aí, Gerson, mas se a empresa não quiser pagar? Ah, meu amigo, tanta coisa que eu não quero também e eu sou obrigado a fazer. A empresa também é uma delas, você vai ter que pagar. Além disso, tem que pagar. Beleza? Tranquilo? Está aqui? Então tá, esse é o pedido de demissão. Beleza? Tá. Deixa eu ver aqui mesmo. Meninas, alguma dúvida até agora? Não? Posso seguir? Posso apagar? Deixa eu tirar. Deixa eu lá. Vamos lá, mas agora vai para o novo aviso agora, que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, ok? Meninos, repara só. Isso aqui, ó, acordo entre as partes. Ela começou a ter validade com a reforma trabalhista. Reforma trabalhista de 2017, ok? Antes disso, meninos, não existia esse acordo. E aí, como é que fazia? Só existia indenizado ou trabalhado. Era isso mesmo, por lei. Mas não era a realidade. Por quê? Na realidade, muitas das vezes, meninos, como é que funcionava? Olha, o funcionário quer ser mandado embora, tá? Mas ele não quer pedir conta. A empresa, ou o funcionário está precisando de dinheiro, e a empresa não tem ali uma questão de empréstimo, consignado, essas coisas. Então, o que muitas das vezes era feito antes de 2017? Chegava lá e falava assim, Pamela, é o seguinte, poxa, eu estou precisando de um dinheiro, patrão. Poxa, estou quebrado, aconteceu uns imprevistos aí, poxa, não tem como você me mandar embora, não. Ela falava assim, Gerson, pô, você é um funcionário bom, cara, você está com a gente aqui tanto tempo, olha, eu não tenho interesse não, tá? Mas podemos fazer um acordo aí. Como assim, Pamela? Me explica mais. Então, vamos lá. Olha, eu te mando embora com todos os seus direitos, bom? E aí, não tem a multa dos 40% que você recebe? Então, você vai ter que me devolver essa multa.
Ah, mas como assim? Você vai ter que me devolver o valor da multa todinho. Eu te falo que quanto eu paguei na multa, você vai me devolver esse dinheiro. E aí você recebe os seus direitos e eu te dou ainda, o Gerson, ainda eu deixo você ficar 5 meses sem ser carteira assinada aqui comigo para que você possa receber o seu seguro-desemprego. Então, meus, era esse tipo de acordo. Tá? Era um acordo ilegal, que na lei não existia. Se caísse no ouvido da justiça, daria BO. Tá? Por quê? Porque não é uma coisa irregular. Tá? A empresa não pode exigir que o funcionário tenha menos 40%, mas o funcionário que está precisando. Bom, então, e aí, o que acontecia? O funcionário precisando de dinheiro acabava aceitando essa proposta. Tá? E aí, pagava tudo certinho, e aí era o seguinte: Fernando, me passa o número da sua chave Pix para eu poder te devolver esse dinheiro. Não, Gerson, faz o seguinte: saca o dinheiro e me pega na mão o dinheiro. Por quê, meninos? Para não deixar provas, para não deixar vestígios. Opa, olha, aconteceu isso, a Pâmela me obrigou a devolver os 40%. Como é que você vai provar? Aí eu saquei o dinheiro. Se sacou o dinheiro, você poderia ter feito qualquer coisa com esse dinheiro. Então, ficava meio difícil de provar. Entende? Então, por isso que as empresas pedem para que esse dinheiro seja entregue em mãos. Tá bom? Vou contar um casozinho aí mesmo, que foi até acontecendo na mídia, tá? Caiu na mídia, então muita gente ficou sabendo na época. Vocês conhecem um supermercado chamado Perim? Eu dei esse exemplo já? Do Perim? Vocês conhecem o Perim? Então, o que acontece? Há uns anos atrás, o dono do Perim, com um funcionário muito antigo deles, fez esse acordo. Tá? Mandou o cara embora, o cara devolveu os 40%, o cara ficou 5 meses lá trabalhando sem carteira assinada, e aí depois ele retornou para a empresa. Gerson, o que aconteceu lá? Aconteceu o seguinte, eu não sei o que aconteceu, teve um desentendimento entre o Perim e esse funcionário. E aí, o que o funcionário fez? Foi no Ministério do Trabalho e entregou o Perim. Contou sobre o acordo. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Nada? Você pensa. Perim, ó, cadeia. Sonegação de imposto é crime no Brasil mesmo. E é uma das únicas coisas que dá cadeia no Brasil. Sonegar imposto, não pagar pensão alimentícia, lembra que eu sempre falo isso? Deu cadeia para o Perim mesmo. Sério. O dono do Perim foi preso. Pagou uma fiança na época no valor de R$10.000. E pagou o funcionário também? E o funcionário, sabe o que aconteceu com o funcionário? O que vocês acham? Teve um bolado? Não. Nada. Teve que devolver as 5 parcelas do seguro-desemprego que ele recebeu. Agora a pergunta de 1 milhão. O que vai ter? Ele estava recebendo irregular. Tá. Ele estava trabalhando, só não estava de carteira assinada, mas estava trabalhando. Agora a pergunta de 1 milhão. Quem saiu mais prejudicado nessa história toda? O cara, por quê? Não, mas o Perim foi preso. O Perim foi preso, pagou as fianças de 10 mil. 5 parcelas, mais ou menos, na época, dava uns R$6.000 no máximo. O Perim pagou muito mais que ele. Pagou 10 mil. Ele só tem que devolver 5 mil e pouco, vou colocar aí. Quem saiu mais prejudicado? Todos os dois. Oi? Todos os dois? Perim? Claro que não, eu sou funcionário. Toma! Por que, Gerson? 10 mil reais, boa, não está falando nada para o Perim. Para o funcionário, 5 mil reais é muito, meus amigos. Não, nada. Entende? 5 mil reais para quem não tem nada. Nada. Ela falou? Naquela época também, né? O que ela falou? Não, da cabeça. Isso, o que acontece? O Perim, 10 mil reais realmente não é nada. É a mesma coisa de 100 reais para nós. Não faz muita diferença para ele. Né? O cara, o dono da Volkswagen, supermercado nacional do E Estado, ele não nunca viu mais. mas não, é ficha o funcionário. Mas o funcionário devolver, vamos colocar aí, vamos arredondar 5 mil. Para devolver 5 mil reais é muito para o funcionário. Entende? Então, assim, Gerson, o cara fez errado? Fez errado. Tudo começou de um erro. O acordo, tudo. Isso foi antes de 2017 também. Então, assim, não é legal esse acordo. Por isso que muitos empresários, na época, não aceitavam.
Por quê? Porque estava com medo. Por isso, pô, ele tá ali logo depois que aconteceu o caso. Pô, nada, eu vou ser preso nada, tem que pagar, né? Então, assim, acabou dando erro, dando problema dos dois. Um foi preso, pagou fiança, e o outro teve que pagar, devolver o valor do seguro-desemprego. E aí, Nilson, o que acontece? Não é que, vamos colocar aí, o Ministério do Trabalho não sabiam disso. Eles sabiam que existia. Mas não tem como você provar. Tem corrupção no Brasil? Muita. Tem como nós provarmos? Alguns sim, outros não. Entende? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem como provar. Entende? É mais ou menos assim. O Ministério do Trabalho sabia que tinha esses acordos informais, mas não tinha como provar. Então, se não tem como provar, então não leva nem adiante. Mas aí, com a reforma trabalhista de 2017, eles colocaram isso dentro de lei. Tá? Então, agora existe um acordo entre as partes. Só porque aí é o seguinte, mesmo. Quando o funcionário quer sair, ele pode propor um acordo entre as partes, não é um problema, tá bom? A primeira regra. Isso, o acordo é sempre pedido pelo funcionário. Nunca tem que vir pela empresa. Ok? Por exemplo, o SECAP nunca pode oferecer um acordo para os seus funcionários. Se o SECAP quer mandar algum funcionário embora, ou ele manda pelo aviso trabalhado ou pelo indenizado. Tá bom? Mas se o funcionário quiser sair do SECAP, ele tem o direito de solicitar o acordo entre as partes. Ok? Mas a empresa não é obrigada a aceitar. Ok? A empresa não é obrigada a aceitar. Vamos supor, a Jucimara solicitou o acordo entre as partes. Eu, como empresa, não sou obrigado. Jucimara, se você quiser sair da empresa, você vai ter que pedir conta. Bom? Então, mesmo sendo um acordo solicitado pelo funcionário, mas a empresa não é obrigada a aceitar. Ok? Então, esse aqui é as regrinhas bem básicas aqui do acordo entre as partes, tá bom? É mais ou menos aquela situação. Se eu sei que o funcionário quer ser mandado embora, o funcionário é um funcionário, infelizmente, muito de jogo, não vestia muito a camisa da empresa, por que eu vou aceitar o acordo entre as partes? Porque ele está querendo sair, então tem que ter essa conta, então. Entende? Então, não é obrigatório, tá bom? Aí, meninos, é o seguinte, o acordo feito, o que vai perder? O que o funcionário perde, o que o funcionário não perde? É o seguinte, meninos, aqui, nesse caso, como é que eu posso falar? O funcionário vai ter algumas coisas que ele vai perder e tem outras coisas que ele, quer dizer, perder não seria a palavra certa. Vai ser um acordo no qual as duas partes vão ganhar. Por quê? Porque se eu analiso um acordo entre as partes com um aviso indenizado, a empresa mandando ele embora, eu vou ver que realmente ele teve uma perda enorme. Mas aí é injusto. Por quê? Porque a empresa não quer mandar ele embora. Eu tenho que comparar o acordo entre as partes com o pedido de conta. Aí eu vou ver que realmente ele não vai perder tanto. Tem coisas que ele vai ganhar e tem coisas que ele vai ter que abrir mão. Entende? Então tá, então, vamos lá. Olha, a primeira coisa aqui, meninos, que nós vamos ver é o aviso prévio. Ele sempre vai ser indenizado. O aviso mesmo, acordo entre as partes, não pode ser trabalhado. Ele vai ser indenizado. Tá bom? Aí é o seguinte, do aviso indenizado, 50% do aviso é do funcionário, 50% da empresa.
Como assim, Gerson? Vamos supor, meus, que o funcionário tem direito somente a 30 dias de aviso indenizado. Aí é o seguinte, esses 30 dias de aviso daria, vamos supor, daria R$ 3.000. Então, ele vai receber quanto? Dos 3.000? 1.500. Por quê? Porque é 50% só. Os outros 1.500 ficaria para a empresa não paga ele. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ver aí. Tá? Aviso indenizado, pá. O restante das verbas rescisórias ele tem direito. Tem direito. Tá? A multa do FGTS, meninos, é quanto que é o valor da multa mesmo? Eu falei? 40%, lembra? Porque aí no acordo entre as partes não é 40, é 20. 20 da empresa e 20 dele. Entende? Então, a multa dos 40% é 20%. Ok? Falando ainda sobre o FGTS, todo mês a empresa paga um valor para ele, tá? Referente a 8% dos rendimentos dele. E aí eu mando lá para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica que fica gerenciando esses valores, ok? Quando eu vou demitir um funcionário, e aí vamos supor que lá, né, no FGTS tenha R$ 10.000. R$ 10.000. Então, eu vou fazer a rescisão dele em cima de R$ 10.000. Só porque aí, menos, é o seguinte, ele vai poder sacar do FGTS somente 80% do que está lá depositado. Como assim, Jeff? Vamos supor, meninos, que ele tem R$ 10.000 no FGTS. É isso? 80% de 10 mil? 8 mil. Então, 8 mil ele vai poder sacar. Gerson, e os outros 2 mil, o que vai fazer? Meninos, esses outros 2 mil, ele fica retido lá na Caixa Econômica. Em algum momento da sua vida, você vai conseguir sacar ele. Gerson, como assim? Tem alguns momentos, meninos, que o próprio governo federal libera o FGTS. Isso é para quê? Para quem serve essa liberação do FGTS? Para fazer fomentar o mercado financeiro. Que aí a pessoa vai lá, saca o FGTS, vai lá, faz compra, saca aniversário, vai lá, gasta dinheiro com roupa, gasta dinheiro com presentes, ele vai gastar de alguma maneira. Nunca o trabalhador vai pegar esse dinheiro e vai investir em alguma coisa. Ele sempre vai gastar. Então, você querendo ou não, você está fazendo o quê? Uma fomentação do mercado financeiro. Você está movimentando o mercado financeiro. Geralmente, isso pode acontecer em questão de doenças graves. Que doenças essas, Gerson? Câncer, AIDS, outras doenças também dá o direito ao trabalhador sacar o FGTS. Tá? Então, nesse caso, ele consegue também sacar os 2.000. Ou quando se aposentar. E aí ele também tem direito de sacar tudo que está lá de FGTS. Tá bom? Meninos, e por último, e não menos importante, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Tá? Gerson, mas por que ele não tem direito ao seguro-desemprego? Geralmente, mesmo, um funcionário ele pede um acordo, por quê? Porque ele vai estar em uma outra empresa, ele conseguiu um outro emprego. Se ele conseguiu um outro emprego, não tem sentido ele querer o seguro-desemprego. Por quê? Porque ele não vai ter direito. A partir do momento que ele assina na outra empresa, ele perde direito. Então, por isso, ok?
Tranquilo, mesmo? De boa até aqui? Alguma dúvida? Esse é o acordo entre as partes. Página 98. Exame médico. Demissional. Todo funcionário menos que ele é mandado embora, ele tem que fazer o exame demissional, tá bom? Gerson, e se a empresa não coloca ele para fazer exame médico? É o seguinte, meninos, se esse funcionário ele não fizer exame médico e ele entrar com o processo contra a empresa vai ter que fazer o quê? Readmitir ele novamente, só por causa do exame médico. Então, todas as empresas que forem dispensar o funcionário é obrigatório o exame demissional. Ok? Gerson, por que isso? Isso nada mais é para poder proteger o funcionário. Vamos supor que o funcionário ele contrai uma doença por causa do serviço dele. Então, ele não pode ser penalizado com a demissão. O que vai ter que acontecer com ele? Vai ter que encaminhar ele pelo INSS. Por que mesmo? Uma doença ocupacional, que a gente chama, é uma doença ocasionada pela atividade dele laboral. Então, se ele contraiu aquela doença, então ele vai ter que se afastar pelo INSS. E a empresa não vai poder mandar ele embora. Entende? Então, por isso da importância do exame demissional. Beleza mesmo? Só que eu já vi a empresa mandar funcionário embora com exame demissional sem estar apto, estava inapto, aí mandaram o funcionário embora. A empresa teve que readmitir o funcionário e agora o processo está rolando. Saiu a audiência agora, tem pouco tempo. Tomou uma multa de R$200 mil para ter que pagar o funcionário. Por causa de um erro de um exame demissional. 10 minutos. Ok? E aí, mesmo, sobre a questão de mandar o funcionário embora, tem alguns funcionários que ele tem estabilidade. O que é estabilidade? Ele não pode ser mandado embora. Tá? Tem algumas coisas que dão estabilidade para ele. Quais são essas? A primeira, mulher grávida, ok? Gestante. A mulher grávida não pode ser mandada embora. Portanto, que tem 15 dias agora, mudou o entendimento. Até então, não poderia ter exame demissional de gravidez, o teste de gravidez no exame demissional, e o STF já falou que pode ter. Então, agora, quem é mulher aí, provavelmente, se for mandado embora, algumas empresas vão pedir para que faça esse exame de teste de gravidez, para ver se ela está grávida. Por quê? Porque se ela está grávida, menos, não pode ser mandada embora. Entende? Então, o STF agora liberou para fazer o exame. Antigamente não podia. Tá? Então, agora pode. Jéssica, qual é o prazo de estabilidade dela? 9 meses de gestação, mais 4 meses de licença maternidade, mais 30 dias depois que ela retorna da licença maternidade. No total de 14 meses. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo. Sindicalista. Sindicalista, mesmo, também tem estabilidade de 12 meses. Tá? Não pode ser mandado embora. São aquelas pessoas representantes do sindicato. Não pode ser mandado embora. Tem um prazo de 12 meses. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho menos. Nós temos também um prazo de 12 meses. Só porque também mudou o entendimento. Qual era o entendimento? Há 15 dias atrás. Era o seguinte, funcionário teria a estabilidade, direito à estabilidade depois que ele retornasse do auxílio acidente de trabalho. Ok? Só que agora o entendimento mudou. O entendimento mudou que ele tem estabilidade a partir do momento que ele se acidenta, ele se afasta. Que aí não tem muito sentido. Por quê? Se ele fica 2 anos afastado, ele só tem estabilidade de 12 meses. Então, quando ele retornar, ele já pode ser mandado embora. Não tem muito sentido, entende? Mas mudou o entendimento pelo STF. Tá? Deixa eu ver mais qual. Tá. Para quem está na via de regras de aposentadoria, também tem estabilidade. Um exemplo. Falta 1 mês para eu poder me aposentar. Falta 1 ano para eu poder me aposentar. Então, eu ganho estabilidade nesse caso de 1 ano. A empresa só pode me mandar embora depois que eu me aposentar. Entende? Isso é o que a gente chama de estabilidade. Também tem uma outra estabilidade que é bem comum,
que é o CIPEV. Quem é o CIPEV mesmo? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Todo mundo que é eleito pela parte dos funcionários, ele tem uma estabilidade de 24 meses, tá? De 2 anos. 1 ano de gestão, e mais 1 ano depois que termina a gestão dele. Então, 24 meses, 2 anos. Então, 1 ano que ele está na CIPA e mais 1 ano depois que ele sai da CIPA. Então, essas são as estabilidades que nós temos mais comuns no dia a dia. Ok? Tranquilo mesmo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Desejo um ótimo final de semana para vocês. Esse final de semana seja o melhor da vida de vocês. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Bom descanso aí para quem vai descansar. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem. Até, meninos. Vamos com Deus. Tchau, tchau, meninos. Deixa eu desligar aqui.